Quantas vezes você já se perguntou o que aconteceria se a pessoa mais poderosa que você conhece perdesse tudo em questão de segundos? E se alguém que dedica a vida inteira lutando por justiça se tornasse vítima da maior injustiça que poderia imaginar? Esta é a história de como uma noite mudou para sempre a vida do senador Marcus Washington e de como sua prisão injusta revelou verdades sobre nosso sistema que ninguém estava preparado para enfrentar. Era uma terça-feira comum quando o senador Marcus Washington, aos 58 anos, dirigia seu sedã preto pelas ruas silenciosas de Georgetown, após uma longa sessão no Congresso. 3 décadas de carreira política impecável, defensor incansável dos direitos civis, autor de 16 projetos de lei, aprovados em favor da igualdade racial. Naquela noite, ele não imaginava que se tornaria protagonista de uma história que abalaria os pilares da democracia americana. O semáforo vermelho na esquina da Wisconsin Avenue o fez parar. Marcus ajustou o retrovisor e viu os faróis de uma viatura policial se aproximando. Nada incomum para aquela região. Ele baixou o volume do rádio, onde ainda ecoavam os debates sobre sua última proposta de reforma no sistema penitenciário. Ironicamente, em algumas horas, ele descobriria na pele as falhas que tanto combatia nos tribunais. Gostaria de saber de onde você está assistindo este vídeo. Talvez você já tenha vivido ou presenciado alguma situação de injustiça que o marcou profundamente. Conte nos comentários qual história deste canal mais tocou seu coração, porque acredito que todos nós carregamos cicatrizes invisíveis de momentos onde a justiça pareceu falhar. A abordagem, o oficial Derek Morrison, havia terminado seu turno havia 20 minutos, mas decidiu fazer uma última ronda antes de voltar para casa. 15 anos de corporação, histórico de 12 queixas por conduta inadequada arquivadas sem investigação, 3 casos de uso excessivo de força que resultaram em acordos extrajudiciais silenciosos. Morrison carregava o peso de frustrações pessoais que transformava em ódio direcionado. Quando viu o sedã preto parado no semáforo, algo despertou sua atenção. Talvez fosse o bairro, talvez fosse o horário, ou talvez fosse simplesmente a cor da pele do homem ao volante que conseguiu distinguir através do vidro traseiro. Morrison acelerou e ligou as luzes de emergência. Marcus olhou pelo retrovisor e sentiu o estômago apertar. Não por medo, mas por uma tristeza profunda e familiar. Aos 58 anos, ainda precisava sentir aquela tensão que todo homem negro conhece quando vê luzes policiais piscando atrás de si. Estacionou cuidadosamente no acostamento, desligou o motor e colocou as mãos sobre o volante. Morrison desceu da viatura com a mão já posicionada sobre o coldre. Seus passos eram deliberadamente lentos, calculados para intimidar. Marcus permaneceu imóvel, respirando profundamente enquanto mentalmente revisava cada movimento que faria nos próximos minutos. 30 anos de vida pública o haviam ensinado que, independentemente de seu título ou posição, naquele momento ele era apenas mais um homem negro sendo abordado por um policial branco em uma noite escura. O bater na janela foi mais forte do que necessário. Marcus abaixou o vidro lentamente, mantendo as mãos visíveis. "Boa noite, oficial. Em que posso ajudá-lo?" A voz de Marcus era calma, educada, traindo apenas um leve tremor que vinha não do medo, mas da indignação contida. Morrison inclinou-se para examinar o interior do veículo, sua lanterna percorrendo cada canto como se procurasse por evidências de crimes inexistentes. "Documentos. Agora." Não houve cumprimento. Não houve explicação sobre o motivo da abordagem. Marcus moveu-se devagar para alcançar o porta-luvas, narrando cada ação. "Vou pegar minha carteira no porta-luvas, oficial." Movimento lento, sem pressa. Quando Morrison viu a identificação senatorial, seu rosto se contraiu numa expressão de desprezo que revelava mais sobre seu caráter do que qualquer investigação interna jamais poderia descobrir. "Senador, não é?" A palavra saiu carregada de sarcasmo. "Fancy car, fancy title. Bet you think you're better than everyone else." Marcus reconheceu o tom. Era o mesmo que ouvia nas galerias do Senado quando propunha legislações sobre reforma policial.
O mesmo que lia nas cartas de ódio que chegavam diariamente ao seu gabinete. Era o som do preconceito disfarçado de autoridade. A escalada Morrison começou a inventar infrações. Primeiro alegou que Marcus havia ultrapassado o limite de velocidade. Uma mentira, pois o senador era conhecido por sua condução exemplar. Depois afirmou sentir cheiro suspeito vindo do veículo. Outro pretexto fabricado para justificar uma revista mais invasiva. Preciso que saia do veículo, senhor. Marcus obedeceu, cada movimento calculado para não fornecer qualquer justificativa para a escalada. Ele conhecia as estatísticas que havia citado dezenas de vezes em plenário. Homens negros têm 2,5 vezes mais probabilidade de serem mortos durante abordagens policiais. Conhecia os nomes que se tornaram hashtags, as famílias que se tornaram símbolos de uma luta que ele próprio liderava no Congresso. Morrison ordenou que Marcus colocasse as mãos no capô do carro enquanto conduzia uma revista desnecessariamente agressiva. Suas mãos percorriam o corpo do senador com uma violência deliberada, uma humilhação calculada. Marcus fechou os olhos e pensou em sua esposa, Margaret, que naquele momento provavelmente estava terminando de organizar os documentos para a audiência do dia seguinte sobre reforma do sistema judiciário. O que temos aqui? Morrison havia encontrado o frasco de medicamentos para diabetes que Marcus carregava sempre consigo. Pills, no prescription bottle. That's drug possession, Senator. A acusação era absurda. O frasco estava claramente etiquetado com o nome de Marcus e a prescrição médica. Mas Morrison já havia decidido o rumo daquela abordagem, e a verdade havia se tornado irrelevante. A prisão. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a fazer isso agora, porque as histórias que compartilhamos aqui são sobre pessoas reais enfrentando situações extraordinárias, e sua companhia nesta jornada de reflexão faz toda a diferença. As algemas clicaram ao redor dos pulsos de Marcus, com um som que ecoaria em sua memória pelos próximos meses. Naquele momento, 3 décadas de luta pelos direitos civis se condensaram numa experiência pessoal devastadora. Marcus Washington, que havia defendido centenas de pessoas injustamente acusadas, que havia escrito discursos eloquentes sobre a dignidade humana, estava sendo arrastado para a traseira de uma viatura como um criminoso comum. Morrison sabia exatamente o que estava fazendo. As câmeras corporais estavam mysteriously malfunctioning. As testemunhas eram inexistentes naquele trecho isolado da avenida, e sua palavra como oficial seria suficiente para sustentar qualquer narrativa que escolhesse contar. Durante o trajeto até a delegacia, Marcus permaneceu em silêncio, mas sua mente trabalhava furiosamente. Ele pensava nos debates que havia travado sobre accountability policial, nas reformas que havia proposto e que foram bloqueadas por falta de evidências sobre abusos sistemáticos. Agora ele estava se tornando uma evidência viva de tudo o que havia tentado combater. A entrada na delegacia foi um momento surreal. Vários oficiais reconheceram Marcus, alguns com surpresa genuína, outros com sorrisos maliciosos que sugeriam que Morrison não era o único ali com sentimentos hostis em relação ao senador que causava problemas para a corporação. O processo de fichamento foi conduzido com uma lentidão deliberada. Cada procedimento foi executado com desdém extra, cada palavra dita com um tom que deixava claro que, naquele ambiente, títulos senatoriais não tinham valor algum. Marcus foi fotografado, teve suas impressões digitais coletadas e foi despojado de seus pertences pessoais como qualquer outro detento. A cela individual era pequena, úmida e impregnada com o odor de desespero de centenas de homens que passaram por ali antes dele. Marcus sentou-se na cama estreita e, pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentir o peso completo de sua vulnerabilidade. Ele pensou em seu pai, Robert Washington, que havia morrido 10 anos antes. Robert trabalhara como zelador durante 40 anos, sonhando que seu filho vivesse num mundo diferente. Estude, Marcus, ele costumava dizer. Education is the only thing they can't take away from you. Naquela cela,
Marcus percebeu que seu pai estava errado. Eles podiam tirar tudo, incluindo a dignidade construída através de décadas de trabalho honesto. Mas foi então que algo extraordinário aconteceu. Marcus começou a ouvir as vozes dos outros detentos nas celas próximas. Homens jovens, em sua maioria negros e latinos, compartilhando histórias de abordagens abusivas, processos manipulados, sentenças desproporcionais. Cada história ecoava os relatórios que Marcus havia lido em seu gabinete, mas agora elas tinham nomes, rostos, famílias destruídas. "Yo, isn't that the senator?" Uma voz sussurrou na escuridão. "The one who's always talking about fixing the system?" "Yeah, that's him. Guess the system got him too." Marcus não respondeu imediatamente, mas ouviu cada palavra, cada história, cada lamento que fluía através das barras de ferro. Ele estava experimentando o sistema de dentro, vendo suas falhas não através de relatórios e estatísticas, mas através da experiência crua e humana daqueles que ele havia tentado representar. A revelação durante a madrugada, Marcus teve uma conversa que mudaria sua perspectiva para sempre. Um jovem na cela ao lado, Kevin, de apenas 19 anos, estava preso há 3 meses aguardando julgamento por um crime que alegava não ter cometido. Kevin havia perdido o emprego, sua família estava lutando para pagar a fiança e sua namorada grávida estava criando o filho sozinha. "Senator, I used to watch you on TV", Kevin disse através da parede. "Always thought you were fighting for us. But sitting here, man, I realize you were fighting from the outside. Now you know what it's really like." As palavras de Kevin atingiram Marcus como um soco no estômago. Ele havia dedicado sua carreira a combater injustiças, mas sempre de uma posição de privilégio relativo. Seus discursos eram eloquentes, suas propostas bem fundamentadas, mas faltava a eles a urgência visceral que vem apenas da experiência pessoal. "You right, son." Marcus finalmente respondeu. "I thought I understood, but I was still looking from the outside in." Durante as horas seguintes, Marcus ouviu histórias que o transformaram profundamente. Miguel, preso por dirigir sem carteira porque não conseguia pagar as taxas de renovação. Darnell, que aguardava julgamento há 8 meses por um crime de drogas não violento, perdendo lentamente a esperança de voltar para seus filhos pequenos. Jerome, veterano do Afeganistão, preso durante um surto de PTSD que poderia ter sido tratado com terapia adequada em vez de encarceramento. Cada história era um microcosmo dos problemas sistemáticos que Marcus havia estudado teoricamente por décadas. Mas agora, elas não eram estatísticas. Eram homens reais, com famílias reais, sonhos reais sendo esmagados por um sistema que ele próprio havia tentado reformar de dentro dos corredores do poder. A manhã seguinte, quando o sol nasceu, Marcus havia passado por uma transformação profunda. A noite na cela não havia quebrado seu espírito. Havia refinado sua determinação como ferro, sendo temperado no fogo. Ele compreendeu que sua prisão injusta, embora traumática, era também uma oportunidade única de entender verdadeiramente aqueles que ele representava. Margaret chegou à delegacia às 6 da manhã, acompanhada do advogado da família e de 2 jornalistas que haviam sido discretamente contatados. Sua expressão misturava fúria, tristeza e uma determinação férrea que Marcus reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ela havia usado quando se conheceram durante as marchas pelos direitos civis nos anos 80. "Honey, are you okay?" Foram suas primeiras palavras quando finalmente puderam se ver. Marcus segurou as mãos dela através das grades e sentiu pela primeira vez em horas que não estava completamente sozinho. "I'm more than okay, Margaret. I'm awake." O advogado David Chen havia trabalhado rapidamente durante a noite. As acusações de Morrison não resistiriam nem ao mais básico escrutínio legal. O medicamento estava claramente prescrito, não havia evidência de qualquer infração de trânsito e toda a abordagem havia sido conduzida sem causa provável. Mas Marcus sabia que o dano já estava feito. Não o dano à sua reputação. Isso poderia ser reparado, mas o dano de ter sido forçado a ver a realidade brutal que milhões de americanos enfrentavam diariamente.
a liberdade e a transformação. Quando Marcus finalmente deixou a cela, carregava consigo mais do que apenas suas roupas e pertences pessoais. Carregava as histórias de Kevin, Miguel, Darnell, Jerome e dezenas de outros homens cujas vozes havia ouvido durante aquela noite transformadora. A imprensa estava esperando do lado de fora da delegacia. Flashes de câmeras explodiram enquanto Marcus caminhava em direção ao carro. Margaret ao seu lado. David alguns passos atrás carregando os documentos que provariam sua inocência. Senator Washington, how do you feel about your arrest? Gritou um repórter. Marcus parou e olhou diretamente para as câmeras. Sua voz, quando finalmente falou, carregava uma profundidade que não existia 24 horas antes. I feel grateful, ele disse, surpreendendo a todos. Grateful for having been forced to see our justice system from the perspective of those it fails daily. This experience didn't break me. It completed my education. O impacto nas semanas seguintes, a prisão injusta do senador Marcus Washington se tornou um catalisador para mudanças que ele havia tentado implementar por décadas. Mas agora sua abordagem era diferente. Seus discursos tinham uma urgência nova. Suas propostas refletiam uma compreensão mais profunda das realidades carcerárias, e sua credibilidade com comunidades marginalizadas havia sido fortalecida de maneira irreversível. Morrison foi eventualmente demitido e processado por prisão injusta e violação de direitos civis. Durante a investigação interna que se seguiu, descobriu-se um padrão de comportamento abusivo que se estendia por anos, envolvendo dezenas de vítimas que finalmente encontraram coragem para se manifestar. Mas o verdadeiro impacto da experiência de Marcus foi muito além da punição de um oficial corrupto. Ele começou a trabalhar diretamente com organizações de reforma carcerária, contratou ex-detentos para sua equipe e transformou seu gabinete senatorial em um centro de advocacia genuína para aqueles que o sistema havia falhado. Kevin, o jovem que havia conversado com Marcus através da parede da cela, eventualmente teve suas acusações retiradas. Com o apoio do gabinete do senador, ele conseguiu um emprego e voltou aos estudos. Sua história se tornou um símbolo de como o sistema poderia funcionar quando operava com justiça e compaixão. A nova legislação. 6 meses após sua prisão, Marcus apresentou ao Senado o Justice Accountability Act, uma proposta de lei abrangente que abordava questões de accountability policial, reforma do sistema de fiança e programas de reintegração para ex-detentos. Mas, desta vez, seus argumentos não vinham apenas de pesquisas e relatórios. Vinham de experiência pessoal. Senhores senadores, ele disse durante o debate, eu me dirijo a vocês hoje não apenas como um colega, mas como alguém que experimentou pessoalmente as falhas que tentamos corrigir. Durante uma noite na cela, aprendi mais sobre nosso sistema de justiça do que em 3 décadas estudando-o de fora. A proposta passou com apoio bipartidário inédito. Republicanos que tradicionalmente se opunham a reformas no sistema de justiça criminal foram movidos pela sinceridade e pela evidência clara de que até mesmo um senador respeitado não estava imune aos abusos sistemáticos. O legado. 1 ano depois de sua prisão, Marcus foi reeleito com a maior margem de sua carreira. Mas mais importante do que os votos, foram as cartas que ele recebia diariamente, de famílias que haviam sido reunidas graças às reformas que ele havia implementado, de jovens que haviam encontrado segundas chances através dos programas de reintegração, de comunidades que finalmente viam mudanças reais nas práticas policiais locais. Margaret frequentemente o encontrava em seu escritório tarde da noite, lendo essas cartas com lágrimas nos olhos. You found your true calling, ela disse numa dessas noites. It just took them arresting you to show you what it was. Marcus sorriu, segurando uma carta de uma mãe cujo filho havia sido libertado graças às novas regulamentações de fiança. Maybe that was the plan all along, ele respondeu. Maybe I needed to be broken down to be built back up the right way. Reflexões finais. A história do senador Marcus Washington
nos ensina que às vezes precisamos perder tudo para encontrar verdadeiramente quem somos destinados a ser. Sua prisão injusta não foi apenas um momento de injustiça racial. Foi um despertar que transformou não apenas sua perspectiva, mas o curso da justiça americana para milhões de pessoas. Marcus aprendeu que a verdadeira liderança não vem de posições de poder, mas da capacidade de transformar experiências pessoais de dor em mudanças sistemáticas que beneficiam outros. Sua noite na cela se tornou a experiência mais importante de sua carreira política, não porque foi traumática, mas porque foi transformadora. Hoje, quando jovens ativistas visitam seu gabinete, Marcus sempre os leva até uma pequena placa em sua parede. A placa contém uma citação simples: "Justice isn't about the law, it's about people." Embaixo da citação está uma foto daquela cela onde ele passou a noite mais importante de sua vida. "That cell", ele conta aos visitantes, "taught me more about justice than 30 years in the Senate. Sometimes we need to be broken down, to be built back up right." A dignidade, Marcus aprendeu, não pode ser prendida. Pode ser testada, desafiada, temporariamente obscurecida, mas nunca verdadeiramente destruída. E às vezes, são nos momentos de maior injustiça que descobrimos nossa maior capacidade para criar mudanças duradouras. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários qual parte mais te impactou. Qual injustiça você já presenciou ou viveu que te fez questionar o sistema? Suas reflexões e experiências enriquecem nossa comunidade e nos ajudam a entender melhor as complexidades do mundo em que vivemos. A história do senador Washington continua sendo escrita todos os dias, através de cada vida transformada pelas reformas que sua experiência inspirou, através de cada família reunida, através de cada jovem que encontrou uma segunda chance. Sua prisão injusta se tornou o catalisador para a justiça que ele sempre havia sonhado implementar. Prova de que mesmo nas situações mais escuras, a luz da mudança positiva pode emergir quando enfrentamos a adversidade com dignidade, propósito e uma determinação inabalável de transformar dor em poder transformador. Obrigado por assistir até o final. Se você acredita em histórias que exploram a complexidade da experiência humana e a possibilidade de transformação mesmo nas circunstâncias mais difíceis, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com pessoas que também valorizam narrativas profundas sobre resiliência e justiça social.